Amados ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez estamos aqui, através desse canal, para trazer a Palavra de Deus. O tema hoje: você conhece a origem do Natal? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Estamos aqui para divulgar o trabalho evangelístico da obra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E antes disso, gostaria que você olhasse através desse vídeo a origem do Natal. Cã casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia, sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal, e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto há muito na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. Então você viu nesse vídeo sobre a origem do Natal. A maioria das pessoas, quando começa o mês de dezembro, o mês que nós estamos, começam a enfeitar as casas, as lojas começam a serem enfeitadas, e assim mantendo uma tradição, e poucas pessoas examinam de onde vem essa tradição. Como você viu nesse vídeo, a origem do Natal é pagã. E como mostra, é uma origem que vem de muitos séculos, em que as pessoas vêm perpetuando, e a palavra de Deus nos orienta a nós não seguirmos o caminho das nações. Acompanhe comigo, se você tiver uma Bíblia em mãos, em Jeremias, capítulo 10, os versos 1 a 4, que diz: ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com o sinal dos céus, porque eles se atemorizam às nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com prego e com martelo firmam, para que não se mova. Então, a palavra do Senhor, por meio de Jeremias, fala para a casa de Israel. O povo de Israel deveria ser um povo peculiar, deveria ser um povo exclusivo de Deus, uma propriedade de Deus, e eles não poderiam seguir o costume das nações.
eles não poderiam aprender o costume dos povos. Como é bem claro no versículo 2, não aprendais o caminho das nações, porque o costume dos povos são vaidade. Da mesma forma, a igreja tem que seguir as escrituras à risca e não seguir tradições. Observamos que a igreja ela deve manter a pureza do evangelho que Jesus Cristo deixou, porém vemos que através de Constantino, que ele supostamente se converteu ao cristianismo, entrou na igreja muitas heresias, entrou muitas falsas doutrinas. No ano 325 teve o Concílio de Nicéia, onde foi discutido muitas doutrinas e o paganismo entrou na igreja. Contudo, a Igreja de Deus continuou mantendo a pureza do Evangelho, continuou lutando para manter o que Jesus deu, a ordem de pregar o Evangelho a todas as nações. E nós que somos a Igreja de Deus, não participamos de festas pagãs, pois nós obedecemos às tradições que têm origem no povo de Deus, as tradições a qual Deus mandou. E o Natal é uma festa pagã. No dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra, em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte, então é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o sol, deu sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Ele E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como sol. Então nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro, e não importa que dia. Eu gostaria que o nosso amado irmão Daniel lesse a parte que os anjos apareceram aos pastores. Amém. Essa passagem está em Lucas, capítulo 2, 8 até o 12. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal. Encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Veja esta história. Veja esse vídeo que vai falar quando os anjos se manifestaram os pastores no deserto. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Dezembro simboliza em Israel chuva. Não poderiam os pastores estar no deserto em dezembro, chuva e frio. Essa época lá é inverno. Não tinha condição deles estar apacentando. Segundo a história, se a gente for analisar, buscar a história, porque pela Bíblia não encontramos essa data. A data que fosse para comemorar, tinha com certeza o discípulo tinha comemorado o nascimento de Cristo, mas nenhum deles comemoraram, mas sim o dia da morte. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual.
Então ele representava a Páscoa e não tinha condição deles celebrar o nascimento de Cristo, mas sim a Páscoa, que era o costume já, e Jesus Cristo foi esse símbolo. Por isso nós não temos que praticar o Natal e outras demais tradições que as pessoas praticam, porque hoje nós estamos falando do Natal. Nós desenvolvemos esse texto porque as pessoas acham que Jesus Cristo nasceu na data de 25 de dezembro, isso é uma festa pagã, não é? Amém. O dia 25 de dezembro, você pode fazer uma pesquisa no Google, de onde vem a origem dessa data, você verá que não é do nascimento do Messias. A prova disso é o que está escrito em Êxodo, capítulo 10, 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, era o dia 20 do 9º mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessa questão, em razão das grandes chuvas. Você fazer uma pesquisa no calendário hebraico, você verá que o 9º mês é o mês Quisleu, e sendo correspondente aqui o nosso calendário, que é o gregoriano, ao mês de novembro e dezembro. E esse mês de novembro e dezembro é um mês chuvoso. E assim entendemos que não teria condição de Jesus nascer em dezembro. É como foi lido, tinham pastores ali apacentando, e nesse tempo ali os animais eram guardados, eram colocados em estábulos por causa das grandes chuvas, não poderiam ficar no campo, e observando que Jesus não nasceu em dezembro. A prova bíblica que nós temos é que Jesus nasceu em outubro, aproximadamente em outubro, fazendo ali uma análise do ministério dele, que durou 3 anos e meio. Jesus iniciou seu ministério com quase 30 anos, fazendo uma soma de 3 anos e meio de ministério, nós vamos ter 33 anos e meio, e ali, se examinarmos para chegar ao nascimento dele, vamos chegar no mês de outubro, pois Jesus ele morreu na Páscoa. Ele sendo Messias, ele morreu na Páscoa, no dia 14, para cumprir as profecias, e fazendo uma soma, o tempo da morte dele, nós retrocedendo o tempo, vamos chegar em outubro, porque ele teve 3 anos e meio de ministério, é o que diz a Escritura. Portanto, cabe a nós examinarmos a palavra de Deus, não seguir tradição. Então, tudo que formos seguir hoje, temos que observar se tem origem bíblica. Caso não tenha, nós temos que fugir, como lemos inicialmente. Não devemos aprender o caminho das nações, porque o costume dos povos são vaidade. E Apocalipse, capítulo 18, fala a respeito da grande Babilônia, né? Sim. Que caiu a grande Babilônia, que se tornou todo morada de todo espírito e coisas imundas. E o versículo 4 do capítulo 18 diz: sai dela, povo meu, para que não participe dos seus flagelos. Então a Escritura nos avisa que nós devemos sair dela. E para encerrar esse vídeo, nós vamos ler uma passagem e logo em seguida mostrar um vídeo. Antes disso, nós vamos mostrar um vídeo que as pessoas sempre mostram os magos chegando aonde o menino tinha nascido. Eles nunca mostram a verdade para vocês. Veja esse vídeo e logo depois nós fazemos uma leitura se isto é verdade. Este é o Rei de Israel, aquele que vai tirar os pecados do mundo. Não sabíamos onde encontrá-lo. E estamos aqui, num estábulo. Achei que meus irmãos se enganaram. Mas agora eu vejo o porquê. Não poderia ser em outro lugar. Não na glória, mas na humildade. Aceite essas pequenas homenagens. Incenso para perfumar a casa do Senhor. Ouro para nosso rei. Mirra
a planta mais preciosa do leste e a mais amarga. Aí vocês viram os magos chegando, que eles eram astrólogos, eles eram estudiosos dos astros, e não fala que eles eram reis, eles vieram de uma terra muito distante, eles estudavam os astros, não é verdade? Amém. E eles passaram primeiramente na casa do rei Herodes, e passaram a noite, e quando viajaram no outro dia, Herodes pediu para que eles pudessem avisar onde estava o menino. Então disse assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Capítulo 2, versículo 1 e 2. Veja o versículo 11. Que idade tinha Jesus quando os magos chegaram na casa dele? Eles não alcançaram Jesus na cocheira onde ele nasceu. Ele chegou na casa de Maria, já encontrou o menino já grande. Veja o versículo que diz que são essas verdades que eles ocultam das pessoas, mas graças a Deus que está escrito, né? E entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então, abrindo seus tesouros, lhe deram seus presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divinamente revelado, avisado, e em sonho para os que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho em sua terra. É tão provável que nós, lendo o restante dos versículos, que pela Escritura Sagrada, os meninos que Herodes mandou matar tinha de 2 anos abaixo, pois era a idade que Jesus tinha. Veja quando aconteceu a matança dos meninos. Quantos anos realmente aproximadamente Jesus Cristo? Foi de acordo com o versículo que nós lemos no capítulo 2, versículo 11. Veja a matança. Quando Herodes percebeu que o menino tinha 2 anos aproximadamente, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo, porque se Jesus fosse criança, ele tinha mandado matar as crianças recém-nascidas. Portanto, veja o versículo. Então Herodes, versículo 16, então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, os habitantes de Belém e de seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. A escritura é bem clara, né? Amém. Uma tradição que vem sendo seguida, e observando que as pessoas, por falta de conhecimento das escrituras, mantêm a tradição e ali também aprovam a tradição, como está escrito, alguns reis magos, como observamos o versículo 2, o versículo 1, a respeito desses magos, que as pessoas dizem que é 3 reis magos, mas não é, está falando... Ele diz isso por causa dos 3 presentes, né? Sim. É ouro, incenso e mirra. Não tem nada a ver. Não fala de 3 reis magos, fala de magos, magos no sentido por eles serem astrólogos, e num tempo as pessoas, por eles descobrirem os tempos, as estações, as pessoas pensavam que estavam envolvidos com magia, por isso que eles eram chamados de magos. Mas como observamos hoje, cientistas que estudam a lua, olham as estações, e não fala de 3 reis magos, fala de alguns magos, e quando eles chegaram até a casa de Maria, não chegou numa manjedoura, como muitos filmes mostram, e como você viu no vídeo, Jesus ele já tinha 2 anos de idade, quase 2 anos de idade, ele não era recém-nascido. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos seguir a Bíblia. Entre no nosso canal ou se comunique com nós por e-mail.
ou peça o estudo mais profundo, entre no Centro de Estudo da OGID, o nome é OGID, Central de Estudo da Igreja de Deus. Que Deus abençoe a todos, ou entre em contato conosco da Igreja de Deus em Tianguá. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, e a paz seja convosco. Paz seja convosco.